Atenção, agora a maior promoção do Método B-Way de todos os tempos. É a Black November B-Way. Por apenas 12 de R$ 29,70 por mês, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet, mais de 25 mil alunos. Você não pode perder essa grande oportunidade. Mesmo que você não vá fazer o curso agora, já aproveita o preço. Você já garante o seu curso e depois você estuda. Mas não perca essa grande oportunidade. Então faz o seguinte, o link tá na descrição, é o Black November B-Way. Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Acabamos de assistir o aclamado Ainda Estou Aqui, filme nacional que conta a trajetória do ex-deputado Rubens Paiva. E aqui, galera, vocês sabem que nós não somos historiadores, não somos especialistas políticos, inclusive estamos preparando um podcast com um especialista do regime militar pra gente poder trocar uma ideia e trazer o filme Ainda Estou Aqui para o contexto. Mas aqui a gente vai trazer a nossa percepção sobre o filme como uma obra cinematográfica e trazendo um pouquinho as nossas percepções, mas adianto pra vocês aqui a minha opinião. O filme é bom, tem boas atuações, tem uma boa fotografia, tem uma trilha sonora que eu gosto e vamos conversar um pouquinho mais sobre este filme no vídeo de hoje. Prestem atenção que a gente vai falar bastante sobre o filme, tá? Então se você tem um pouquinho de dificuldade ali, não, porque a gente vai falar sobre o filme. Porque entre o período e o que aconteceu na vida pessoal do deputado ali, da vítima, a gente não tem a mínima ideia. E aqui a gente vai se reservar a falar do filme. Vai ter uma informaçãozinha que eu vou dar no final do vídeo, que aí é uma opinião minha, beleza? Mas como o Gabriel falou, o filme é bem caprichado, o elenco é fantástico. O elenco ele te convence, todos, desde as crianças até os adultos. Elenco de primeira, Gabriel falou bem da fotografia, um filme bem decente, tá? Não é porque, é brasileiro, eu tenho vários problemas com o filme brasileiro, vocês sabem muito bem. Mas aqui ele é um filme que te entrega a história, fala, eu vou te contar essa história, e ele entregou. E dá pra entender, é muito bem feito, vamos falar bastante desse filme. Como a história é contada... eu confesso pra vocês que esse filme me deixou algumas lacunas, me deixou algumas coisas sem respostas. E talvez o filme não quis dar essas respostas. Às vezes, quem escreveu o filme é baseado no livro do filho do Rubens Paiva, o Marcelo Paiva. Não li o livro, não sei se tem esta informação no livro, não sei se não tem essa informação no livro, mas ficam algumas coisas pra mim, enquanto roteiro, sem muita explicação, tá? Mas a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Antes eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, deem o like, ativem o sininho e deem um pulo na loja da Linhagem. Todas as camisetas que nós usamos estão disponíveis na loja da linhagem.com.br. Natal tá chegando, se vocês quiserem se antecipar e adquirirem as camisetas da loja da Linhagem, porque as camisetas são feitas sob encomenda, não é pronta entrega, eu já dou essa dica pra vocês, se antecipem. Outra coisa, dia 29 de novembro estaremos na Livraria Drummond, aqui na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, autografando o livro O Manual da Lacração, livro que já passa de 3.000 cópias vendidas, e se vocês quiserem encontrar com a gente lá, pra gente autografar o livro de vocês, pra gente tirar uma selfie, trocar uma ideia, estaremos lá a partir das 19 horas. Se você ainda não adquiriu o livro, na própria livraria terá o Manual da Lacração pra vocês comprarem. Beleza? Continuando, eu quero perguntar pra você se você tá precisando de dinheiro. Estamos perto do Natal, mas você sabia que se você começar a aplicar os métodos do Tom Dimas agora, quem sabe no Natal você já tem 1.000, 2.000, até 3.000 reais a mais no seu orçamento? Pare de depender do seu patrão, pare de depender de uma promoção que não vem,
tome uma atitude. Não tô falando pra você sair do seu trabalho, mas você pode tomar uma atitude de fazer uma renda extra usando apenas o seu celular. Eu tenho certeza que isso daí você tem. Então faça o seguinte, no primeiro comentário fixado ou no link na descrição, você tem o WhatsApp do Tom Dimas, que criou vários métodos que ajudam você a fazer dinheiro na internet. Chama ele, vários inscritos da Linhagem Geek já estão aplicando os métodos do Tom Dimas e estão ganhando dinheiro com isso. Não perde tempo, vai lá. Ó, começando, galera, tecnicamente, tá? Partes técnicas, não a parte que vai gerar debate, porque eu acho que esse filme aí, ele vai gerar debate, tá? Concordo que este filme está sendo nomeado para indicação ao Oscar, eu acho que vale, tá? Vale. E o primeiro ponto é a fotografia, tá? O filme se passa em vários períodos e a direção consegue trabalhar isso muito bem. O filme começa ali na década de 70, depois ele pula para 90, vai para os anos 2000 rapidamente. Mas o período da década de 70, a fotografia, ela é muito bem feita. Eu tenho que dar os parabéns pro Walter Salles e para toda a sua equipe técnica que conseguiu trabalhar isso, porque em inúmeros momentos, praticamente o filme inteiro que se passa na década de 70, eu me vi assistindo um filme da década de 70. Porque às vezes a gente tá agora em 2024 assistindo um filme do passado, mas não parece que a gente tá assistindo um filme do passado. Por exemplo, a donzela lá da Millie Bobby Brown, que se passa no período medieval. Não parecia que a gente tava no período medieval. Parecia que a gente tava aqui. A própria Prey também não convence. Exato. E o filme, ele consegue passar essa verdade, que é algo que eu considero um grande primor nessa obra. E junto com essa fotografia, a ambientação é bem feita e você tem a película, que é quando você coloca um filtro na câmera e parece que o filme está sendo filmado por câmeras da década de 70, trazendo aquela imagem não tão Full HD, tão limpa, e isso, em vários momentos, me trouxe muita memória nostálgica. Pra mim, tecnicamente, esse é um grande acerto do filme. A imersão pra década de 70 é muito bem feita. Você tem as roupas, você tem a película, você tem tudo. O filme, ele já te convence no começo, que ele é da década de 70. Porque, como o Gabriel citou, alguns filmes novos, eles tentam, às vezes não conseguem emular uma década ou um momento passado. Você simplesmente não acredita. Outro que eu tive um pouquinho de dificuldade, mas não tanto, recente, o próprio Gladiador. Mas o conjunto da obra te passa. O figurino ali te passa. Mas você tem vários exemplos daqueles que não conseguiram. E aqui o filme brasileiro consegue com primor. Você tá ali rápido, na década de 70, com todos os aspectos. Isso foi muito... E é claro que o elenco, ele também te dá toda... Ele faz a cama. O elenco é muito bom. Parece que todos os atores estão muito à vontade ali no seu papel. Você tem a família muito bem representada, atores já tarimbados. E, claro, Fernanda Torres dá um show. Não tenho o que falar da atuação de ninguém aqui. O elenco sabe muito bem o que tá fazendo e, tecnicamente, tudo muito bem feito. Outro ponto que é importante o destaque, que pode até haver aí uma certa discordância entre mim e o André, é a trilha sonora. Porque no filme nós temos Erasmo Carlos, nós temos Roberto Carlos, temos Caetano Veloso. E isso daí é o que faz, que dá o toque especial pra te projetar para a década. Eu gosto muito dessas músicas antigas e eu tenho certeza que você que é tem mais de 40, tá no 40 a mais, se gosta da MPB, você vai se sentir um pouco mais à vontade. O André trouxe também os aspectos de figurino, a gente também precisa destacar a direção de arte com a atenção dos objetos. A decoração. A decoração dos cenários. Parede colorida. Parede colorida. Muito bem os feito. Carros antigos, a viatura era um Fusca. E tudo isso com muito capricho. Então, tecnicamente, galera, é um belo filme. Você vê muita entrega, as atuações são incríveis. A Fernanda Torres, ela tá muito segura no papel. Ela leva o filme, quando ela tá sozinha
nas costas, mas o elenco infantil também precisa levar um grande destaque, todos os filhos, porque afinal, Rubens Paiva tinha 4 meninas e um menino. E todas as crianças trabalham muito bem, são muito convincentes, os militares, os amigos do Rubens Paiva, grande Dan Stubach, faltou somente a Raquete ali, mas tem ali um elenco que trabalha muito bem e entrega muita performance no filme. A questão da trilha sonora, isso é meu gosto pessoal. Mas é claro, eu não consigo, entendeu? Beleza, quem gosta... Não tem problema nenhum, você gosta, eu não gosto. Mas é claro que pra linguagem do filme, pro momento que o filme está proposto a passar, a trilha sonora faz total sentido. E você tem os vinis também, Sim. as vitrolas, sabe? Os talheres, as louças, tudo é muito bem pensado e muito bem colocado. Pra gente que vai assistir um filme de época, eu reparo muito nisso, sabe? Tipo, o cabelo... tudo é muito bem pensado e muito bem colocado, então parabéns. Agora quando a gente entra na sinopse, aí eu vou falar essa lacuna que pra mim o filme às vezes ele pode ter quisto contar apenas, parece pra mim que é apenas uma parte da história. Pra mim faltou o desenvolvimento dos motivos que levaram o Rubens Paiva a ser desaparecido, a sumirem com o cara. Por quê, galera? Porque o filme traz pra gente o Rubens Paiva apenas pai, ex-deputado, trabalhando como engenheiro, mas tem várias conversas ali com os seus parceiros. Mas não mostra quem era o Rubens Paiva antes. Então eu acho que esse é o grande ponto que pra mim faltou no filme. Mas eu vou ler a sinopse rapidamente, ó. Ainda estou aqui, a adaptação cinematográfica do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, que narra a emocionante trajetória de sua mãe Eunice Paiva durante a ditadura militar no Brasil. Ambientada em 1970, a história retrata como a vida de uma mulher comum, casada com um importante político, muda drasticamente após o desaparecimento do seu marido, capturado pelo regime militar. Forçada a abandonar sua rotina de dona de casa, Eunice, que é a Fernanda Torres, se transforma em uma ativista dos direitos humanos, lutando pela verdade sobre o paradeiro do seu marido e enfrentando as consequências brutais da repressão. O filme explora não apenas o drama pessoal de Eunice, mas também o impacto do regime militar na vida de milhares de famílias brasileiras, destacando o papel das mulheres na resistência. Com uma narrativa profunda e sensível, Ainda Estou Aqui traz à tona questões de perda, coragem e resiliência, enquanto revisita um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. A obra é um tributo à força de Eunice Paiva contra todas as adversidades, se torna uma figura central na luta pelos direitos humanos do país. Vamos lá. Aqui é o seguinte, a luta dela, as consequências do desaparecimento do Rubens Paiva, a dor, o fardo que ela tem que carregar, isso é muito bem contado no filme. É muito bem contado. Agora, o que pra mim fica esta incógnita no ar é: o filme mostra pra mim apenas um Rubens Paiva pai legalzão, pai presente, pai amoroso, que gosta de ficar em família. E do jeito que o filme apresenta, parece que houve um grande erro por parte dos militares em capturar o Rubens Paiva. Porque pra mim isso fica muito em aberto. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo, que aí vai uma opinião minha. Você tem duas intenções aqui. Você pode ter duas intenções nesse filme. E aí vai ficar, a não ser que o diretor ou alguém do elenco deixe muito claro, ou deixou em alguma entrevista, eu não vi. Mesmo porque pode acontecer a qualquer momento, né? Porque eles estão divulgando o filme. A intenção de mostrar simplesmente a história de um desaparecimento de um regime militar, um regime totalitário, né? E a intenção é de você também aproveitar um momento político. Existem essas duas opções. Pode até ser as duas ao mesmo tempo, ok?
Qual foi a minha impressão? A minha impressão é que ele quis contar o caso, como o Gabriel falou. Você poderia desenvolver mais o personagem, a gente gostaria de saber mais dele. Por que ele tá sendo perseguido? Ah, foi assim mesmo. Se foi assim mesmo, ok. Se foi essa forma que o cineasta quis contar a história, sem problema nenhum. Mas seria interessante a gente saber mais dele, como era uma figura política, qual era o discurso. E ninguém tá passando pano para absolutamente nada, porque qualquer que seja o discurso, nada é motivo de sumirem com a pessoa. Perfeito. Com qualquer pessoa, né? Mas aí você tem uma intenção. E aí você tem a Fernanda Torres lá com a Janja na ONU, aí você faz elucubrações, né? Porque a gente sabe que boa parte da esquerda ataca a direita com o fim do regime militar. Olha, isso aqui é o fim do regime militar. Mesmo porque boa parte da direita é contra o regime militar e contra qualquer regime. Inclusive, concorda até com a Eunice no filme, que fala quanto menor Estado, melhor. Olha verdade. que legal. Então essa parte tem no filme. E é o discurso da direita, que não quer... Quanto menos Estado, menos controle você tem sobre a população. Então por isso que as bandeiras são a luta a favor da liberdade da expressão e tudo mais. Porque quando você tem a liberdade de expressão, como regra, é muito difícil você ter um regime autoritário. Então, você tem essas duas vertentes. Faltou sim um pedaço da história. A Eunice realmente não sabia o que o marido fazia, porque no filme ela não sabe. Não sabe. Será que não sabia ou foi uma escolha do diretor? Enfim, aí vai de você assistir. Agora, muito importante, é importante você assistir esse filme. Porque se você acredita, e é a sua opinião, que isso pode ser usado politicamente, é um filme que pode ser usado como matéria política, é uma mensagem forte, poderosa e bem feita. Muito bem feita. Não sei se pega hoje por conta da internet, mas mesmo assim eu acho que ela é muito poderosa, porque a história é forte. E a forma com que ela é vendida pra gente, ela é forte. Entendeu? Então, é muito importante ver... Não dá pra você mensurar o impacto dela, mas as salas estavam cheias. A gente tentou assistir o filme 2 ou 3 vezes, as salas estavam cheias. Então é muito importante que você que tá... é filme de comunista, mas vai assistir. Se você acha isso, tudo bem. Vai assistir. Como eu falei, a intenção... é só se o diretor falar, olha, a minha intenção realmente foi essa e tal, porque você não tem nada absolutamente assim, você não tem uma lacrada, você não tem no filme. Ele tá contando a história do desaparecimento de um ex-deputado. É, sim. É isso. E a história é bem contada, entendeu? E é claro que... Você não tem estética woke. Não. Filme. Você não tem. Você tem uma história, um filme de uma história. E que a gente poderia caracterizar aqui como zero lacrate. É. Mas aí você tem todo um pano de fundo, que aí fica interpretativo. Nisso o cineasta foi habilidoso. Ele foi bem habilidoso. E aí você tá num momento político em que a polarização tá aflorada, aí você tem os ataques à esquerda, os ataques à direita. E é interessante a gente ver que até então... a esquerda sempre se utilizou do regime militar pra atacar a direita. Sempre. Isso tinha morrido. Aí aparece esse filme. Você pode tecer inúmeros pensamentos a respeito disso. Mas é um bom filme. Mas se a gente for olhar em termos... assim, é uma opinião minha. E você sabe que aqui a gente dá opinião porque o canal é nosso e a gente curte essa resenha. Inclusive, eu quero saber de vocês. Eu não vejo esse filme... com a menor chance de ganho político, uma vez que as eleições para presidente estão bem longe. Por exemplo, se esse filme fosse lançado em julho de 2026, próximo à eleição da presidência da República em 2026, aí a gente enxergaria o filme como um lançamento estratégico para ganho político. Agora, sendo lançado no final do ano de 2024, onde as eleições de prefeitura já foram, e agora a eleição daqui 2 anos, então eu não vejo com nenhum tipo de ganho político, mesmo porque é uma história sendo contada pela ótica de um político que pertencia ao Partido Trabalhista. Então é um filme que é contado da ótica de uma família
de um político de esquerda. Então, eu acredito que toda aquela família vivia sobre essa ideologia. Então, faz sentido você ter essa ótica olhando por esse prisma. Mas, aí, quando terminou o filme, eu queria saber um pouco mais sobre a história do Rubens Paiva, porque como eu falei anteriormente, eu queria entender o motivo do desaparecimento do cara. Porque, novamente, que pra mim esse que tá o grande erro do filme, ou é intencional. Não mostra o Rubens Paiva político. O filme mostra o Rubens Paiva pai. Não mostra o que ele defendia, quais eram as bandeiras. Exato. E, novamente, não que justifique Não, absolutamente exato. nada, mas pra gente tentar entender alguma coisa. Se foi assim, foi assim do nada. Como, por exemplo, um ataque de tubarão. Simplesmente acontece. Tá ali. Se essa foi a intenção, tudo bem. Se foi assim, tudo bem. Mas eu acho que faltou mais substância pra gente entender essa perseguição. Esse desaparecimento todo, sabe? Porque foi uma coisa muito grave. Foi muito grave. E o filme ele não conecta a ponto da gente entender o desaparecimento, essa perseguição. O que ele fez pra sumirem com o cara? Aí eu fui buscar aqui algumas informações. Então a gente tem o seguinte, ó. Rubens Paiva, tá? Sua vida política tomou impulso em outubro de 62, quando ele foi eleito deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Ele participou da comissão parlamentar de inquérito criada na Câmara dos Deputados. Seu objetivo era examinar as atividades do IBAD, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. A instituição financiava palestrantes e escritores que escreviam sobre a chamada ameaça vermelha no Brasil. Enquanto os militares avançam para depor o presidente João Goulart em 64, Paiva fez um discurso acalorado na Rádio Nacional, criticando o governador paulista Adhemar Barros, apoiador do golpe. Ele então teve seu mandato cassado devido a um ato institucional número 1, AI-1. Isso aqui tinha que estar no filme. Exatamente. Isso aqui já daria um pano de fundo maior pro filme. Desenvolveria mais o personagem e a gente entenderia melhor tudo isso. Exatamente. Isso aqui tinha que estar no filme. Aí continua, ó. Sem mandato, Paiva chegou a se exilar da Iugoslávia e na França, mas acabou voltando para o Brasil 9 meses depois. Radicado no Rio de Janeiro, ele voltou a exercer a engenharia e atuou também no jornalismo. E o filme, ele traz elementos muito soltos sobre essa história dele, que culminam nessa consequência, de certa forma, injusta por parte dos militares. Então eu queria saber o motivo, porque, pelo que o filme passa, pareceu uma perseguição altamente totalitária e injusta com um pai de família, porque não mostra o que o cara... O que ele fez para ele ser perseguido, torturado, a ponto de ter sido desaparecerem com ele. Então essas lacunas, pra mim, elas ficaram sem respostas. E como diria nosso grande amigo Luciano, do Primeira Fila, o filme não te deve explicações. Ele fala um pouco do exílio, mas é bem rapidamente. É bem en passant. É bem rapidamente. E, novamente, não é que... A gente tá falando do filme aqui. Do filme. A explicação que o filme tem que dar. Não que nada justifique o que foi com ele, mas a gente queria entender mais do personagem. Faltou mais esse desenvolvimento. Sim. Da gente falar, é por isso. É por isso que estão perseguindo ele. Faltou essa ponte, faltou criar isso. Mas também pode ter sido foi uma decisão ali da equipe de seguir dessa forma. Mas se o filme, por exemplo, começa com o discurso dele... Né, um discurso mais acalorado, ele fala assim, então, ele era um político proeminente, ele era um político importante, e a voz dele era importante, por isso queriam calar ele, então faltou amarrar todas essas questões aí. Exato, mas num contexto geral, galera, o filme é bom, tá? O filme é bom, se ele for nomeado ao Oscar, pra mim é justo, e a minha nota pra esse filme é 8. Eu vou dar nota 7.
Vou dar nota 7 pro filme, faltou essa parte de desenvolvimento. Muito bom. Galera, façam o seguinte, coloquem nos comentários aí a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui, deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.